Newcastle se preparou para uma longa proibição de Sandro Tonali, após a investigação de apostas. A Ineos não descartará a parceria do Tottenham, apesar do movimento do Manchester United de Sir Jim Ratcliffe, capitão e lenda do Toronto FC Michael Bradley, para se apresentar no final da temporada. O treinador principal do FC Cincinnati, Pat Noonan, assina uma extensão de longo prazo. Na Austrália, o Tribunal Superior despeja o imposto rodoviário do pior do mundo do Victoria. No Brasil, a nova forma de tributação que deve reduzir as compras de viciados, em sites asiáticos. A Amazon anuncia o lançamento do Amazon Cosa na África do Sul em 2024. O exército dos Estados Unidos da América confirma que todos os tanques de Abrams prometidos à Ucrânia foram entregues. A Ucrânia usa, secretamente fornecida, mísseis ATACMS de longo alcance dos Estados Unidos da América, pela primeira vez, contraofensivos contra os aeroportos russos. A Rússia diz que não precisa mais obedecer à restrição da ONU à tecnologia de mísseis para o Irã. O Parlamento Europeu aprova 50 bilhões mais para a Ucrânia. A FTX planeja retornar 90% dos fundos dos clientes. Binance interrompe as retiradas diretas em dólares. O Airbnb enfrenta meio fio no Canadá após aumento acentuado nos custos de aluguel. A ação coletiva dos vendedores domésticos dos Estados Unidos da América sobre as comissões de compras segue para julgamento. For Trophy Apartments em Tóquio envia preços Sky. No Canadá, hipotecas de 47 anos estão disponíveis e as mais longas podem estar chegando. A taxa de inflação do Canadá diminui para 3,8% e as vendas de varejo aumentaram 0,7% em setembro, muito mais fortes que a estimativa. A economia da China cresce 4,9% no terceiro trimestre, superando as expectativas, mas diminuindo em relação ao trimestre anterior. BofA, Goldman Sachs e os ganhos continuam fortes, mostrando dos bancos. Problema de senha da Netflix, lenta camada de anúncio Wall Street para alvos de ganhos mais baixos, pois a Netflix pode aumentar os preços após o sucesso da repressão ao compartilhamento de senhas. SAGAFT arrastra está de 480 milhões de dólares americanos entre atores e estúdios no pagamento de streaming. SNL define Nat Bargatze para sediar 28 de outubro com Foo Fighters como convidado musical. Kevin Spacey é aplaudido após a palestra da Universidade de Oxford sobre cancelar a cultura. Tim sai da programação de boxe após 37 anos no esporte. Austin Butler e Tom Hardy, drama da Big Readers atrasa a liberação teatral devido à greve. Netflix Top 10, The Fall of the House of Usher estreia em segundo lugar, com 6 milhões de visualizações, pois Beckham continua o número 1. A reinicialização de Arrepios abre para 4,2 milhões de visualizações com streaming multiplataforma, diz a Disney. Na animação da Netflix, os cortes de empregos chegando, 2 filmes são fechados, pois a streamer explora ofertas de saída de terceiros. A série live action, da Netflix, Avatar, The Last Airbender, oferece a primeira olhada em Iru, Azula, Firlorozai. Christian Bale, Gemma Chan, Mark Hamill e Florence Pugh lideram o elenco da voz do idioma inglês e do garoto. A BBC confirma que a primeira história do Dr. Who não estará no catálogo do iPlayer Back. A terceira temporada de Gangs of London começa a produção com o diretor Kim Manson e o escritor Peter McKenna. Os Hadids estão recebendo ameaças de morte sobre o apoio à Palestina. Recentemente, Gigi Hadid convocou pelo Estado de Israel no Instagram para postar sobre a guerra do Hamas de Israel. Você estava dormindo na semana passada. Israel traça reação para bater Gigi Hadid no Instagram. Jim Jordan perde o primeiro voto do orador da Câmara, tentará novamente. Schwarzenegger, o investimento dos líderes democratas e republicanos deve se afastar para a nova geração. O Eliminaut Greta Thunberg acusou prisão após o protesto da London Oil Conference, durante o protesto de fósseis de Londres gratuitamente. A liberação do consolo da fasmofobia foi atrasada mais uma vez.
O Square Enix trouxe no Power Wash Simulator Studio e pavimentou o caminho para o crossover DLC. Cidades, Skylines 2D admite problemas de desempenho, lançará o jogo de qualquer maneira. Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball FighterZ superaram 10 milhões de cópias enviadas. A Nigéria queima 1,4 milhão de dólares americanos em escalas de pangolim no suporte anti-tráfico. O trabalho promete acabar com o Bajarcool, na Inglaterra. O Hezbollah anuncia o dia da raiva sem precedentes contra Israel, a visita de Biden. O Hamas expressa vontade de liberar algumas mulheres e crianças em cativeiro. Centenas de bandeiras palestinas agitando a embaixada dos Estados Unidos da América em Beirute antes da visita de Biden a Israel. A Casa Branca discutiu a resposta militar dos Estados Unidos da América se o Hezbollah atacar Israel. Scholz diz que em Tel Aviv, a responsabilidade da Alemanha pelo Holocausto exige que mantemos a segurança de Israel. O avião de Olaf Scholz evacuou na passarela após o ataque de foguetes em Israel. Scholz forçado a aceitar no chão no aeroporto, enquanto o sirene de ataque aéreo soou enquanto embarcava no avião. Mais iraquianos deslocados devido às mudanças climáticas. A gentrificação climática deslocará 1 milhão de pessoas apenas em Miami. A Antártica perdeu 7,5 trilhões de toneladas de gelo desde 1997. Os cientistas encontram a Antártica. Rei Abdullah, da Jordânia, em Gaza, 100 refugiados na Jordânia, 100 refugiados no Egito. Jordan, cancela a cúpula com Biden, Sisi e Abbas em Amman, à luz do bombardeio do Hospital Al-Meidani em Gaza. Em Uganda, 2 turistas estrangeiros mortos no ataque por suspeitos de rebeldes islâmicos, dizem a polícia. O Estado Islâmico reivindica a responsabilidade pelo ataque de Bruxelas, no canal do grupo no Telegram. Após o ataque, a polícia abate suspeitos. O prisioneiro que subiu sobre as paredes do jardim enquanto corria de Gardaí concedeu 16 mil euros por lesão no pé sofridas um ano antes. Não usamos isso neste país. O homem dá um soco em adolescente chique no turbante no ônibus de Nova York em suspeita de crime de ódio. A sereia Cinderela, literalmente deixou um sapato para trás na gala do aniversário do príncipe Christian of Dinamarca. A Coreia do Norte provavelmente fornece armas, compartilhando táticas com Hamas, diz a Coreia do Sul. Reportações do Reino Unido Daily Express. Putin cotovela seu caminho para o conflito de Gaza, à medida que os medos crescem. Terroristas do Hamas treinados por Wagner. Os usuários de mídia social batem as taxas, para o voo de evacuação quase vazio do governo do Japão, de Israel. Varadkar acusa o governo israelense de violar direito internacional no cerco de Gaza. Rússia, Emirados Árabes Unidos solicitaram reunião de segurança urgente sobre a explosão de Gaza em 18 de outubro. Alguns coreanos simpatizam com a resistência palestina, outros dizem que não há táticas de terror justificadoras. Centenas se reúnem em Seul para apoiar Israel enquanto a guerra do terrestre se aproxima. A principal corte da Índia se recusa a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A comissária de Direitos Humanos Jarkutai renuncia à conta do pronome de Saskatchewan. Rostat agora diz que a população da Rússia caiu 3 milhões, até 2030. A África do Sul sofre derrota de choque pela Holanda, na Copa do Mundo de Cricket 2023. Trent Alexander-Arnold, Rory McIlroy, Anthony Joshua se junta aos investidores na equipe de Fórmula 1 de Alpine. Itália para reservar 12 bilhões de euros para o projeto da Mega Sicily Bridge. Danos descobertos num cabo de telecomunicações no Mar Báltico entre a Estónia e a Suécia. O governo da Índia está ficando mais desconfortável comprando petróleo russo com yuan chinês, fazendo pagamentos no limbo. Arkansas ordens chineses possuíam produtores de sementes Syngenta, para vender terras agrícolas dos Estados Unidos da América. Fornecedor de frutas do Kroger, Walmart, arquivos para o capítulo 11. O homem por trás do Reaper Carolina acaba de fazer a pimenta mais coente do mundo. Israel, autoridades palestinas comemoram culpa pela greve mortal no Hospital Gaza.
Israel diz que a falha de foguete da Jihad Islâmica causou explosão perto do Hospital Gaza. O vídeo de vigilância parece mostrar o lançamento do foguete fracassado causando explosão do Hospital Gaza. O líder do Hamas diz que os Estados Unidos da América têm responsabilidade pelo ataque do Hospital Gaza. Alec Baldwin a ser recarregado com homicídio involuntário no tiroteio em Ferrugem. O vocalista de Guana, Shane Hoare, retorna à Ordem da Medalha da Austrália em resposta ao resultado do referendo. Bolsonaro foi engenheiro da tentativa de golpe doloroso, alega o inquérito do Congresso do Brasil. Os Estados Unidos da América recebem mais na aposentadoria, a par do Cazaquistão e atrasam outras nações ricas. A geração Z e a geração do milênio gostam mais do trabalho do show do que nunca, diz Bofa, mas não está chegando perto de sobreviver. IRS planos lançados do Sistema Gratuito de Declaração de Imposto sobre arquivos com convites para contribuintes limitados. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita desprezou o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, fazendo-o esperar horas por uma reunião antes de adiá-la, diz o relatório. Blinken diz que a reunião com o príncipe herdeiro saudita foi muito produtivo. Encontrando o príncipe herdeiro saudita, Blinken pede pressão sobre o Hamas para liberar reféns. 6 repórteres da BBC retirados do ar quando a investigação foi lançada sobre os tweets pró-palestinos. A Universidade de Bern rejeita o professor sem aviso prévio após o Hamas Post. O escritório de advocacia da Davis Polk revoga empregos de Harvard e Columbia Law Students, sobre declarações sobre Israel. A Meta agora permitirá que você impeça o Instagram de rastrear você, na web. O Supremo Tribunal do Colorado defende o mandado de busca de palavras-chave. X, anteriormente Twitter, oferece taxa anual de $1 americano para novos usuários na Nova Zelândia e nas Filipinas. A Reddit está matando baseada em blockchain, pontos comunitários. 20.000 britânicos abordados por agentes chineses no LinkedIn, diz Milha 5ed. Fontes russas desapareceram depois que Trump desclassificou as evidências do ex-espião, disse o Tribunal do Reino Unido Donald Trump. O CSIS Chiefs abre sobre o interesse da China nas universidades canadenses. O CSIS alertou. O Roblox diz aos funcionários que eles precisam vir ao cargo 3 dias por semana ou tomar um pacote de indenização. O trabalho remoto ainda é frustrante e desorientador para os chefes, diz Economist, seu problema número 1 com ele. Na Alemanha, o setor de gastronomia perdeu cerca de 100.000 funcionários. A luz sazonal afeta o metabolismo energético modulando o momento da alimentação. O AVC se apresenta de maneira diferente em mulheres do que homens. O discurso da mídia social dos partidários engajados é tóxico, mesmo quando a política é irrelevante. Aditivos químicos relatados para ser encontrado substituindo o mentol, em novos cigarros não mentol. As taxas crescentes de sífilis congênitas nos Estados Unidos da América correm a vida de milhares de bebês. Proibições da UE, microplásticos adicionados aos produtos de consumo. Os adultos com TDAH têm um risco aumentado de desenvolver demência. A infecção fúngica cerebral produz a doença de Alzheimer como mudanças. Mulheres orientadas para a honra podem ser menos sensíveis às pistas de que um parceiro romântico em potencial é agressivo. Trump retorna ao julgamento de fraude de NY, que não precisa participar, reclama que é um desperdício de tempo, pois se distrai da campanha. Donald Trump chamando oficiais militares de algumas das pessoas mais idiotas que eu já conheci, aplaudidas. Artigo de ações de Trump, doxing ao endereço do Procurador-Geral de Nova York, pode violar a ordem de mordaça. O Siemens Energy Aniflex Power Consórcio opera com sucesso uma turbina a gás, com 100% de hidrogênio renovável, um mundo, primeiro. Onda de acordos do petróleo de bilhões de dólares, um sinal do setor da energia canadense em alta. A Bulgária procura forçar as empresas de energia russa. O projeto AI da luz verde do Google está melhorando os semáforos, cortando tempos de espera e emissões. O Baidu da China revela a nova versão ARM AI para rivalizar com o GPT-4.
Pequim para sediar uma reunião global, enquanto Xi Jinping estabelece a visão da China. A China e a Sérvia assinam o Acordo Livre de Comércio. Hungria nunca quis se opor à Rússia, Orbán diz a Putin. Contras que enganou Tesla de 5 EVs fica 4 anos de prisão. Os policiais confirmam a prisão do fundador da Mylene Kogowa, esposa, filho. Na França, a condenação recorde é emitida, para administrador do site de materiais pirateados T411. Os Estados Unidos da América investigando o cruzeiro da GM sobre lesões de pedestres relatadas, não se divertindo com as reivindicações da Conquest 10G Network, a Verizon e a T-Mobile estão reclamando. A Adidas corta as perdas projetadas em mais de 300 milhões de dólares americanos, depois de vender sapatos Yeezy. Os atrasos da GM de abertura da fábrica de caminhões elétricos, em meio à demanda de EV de resfriamento. Os EVs de BMW usarão a porta de carregamento da Tesla, a partir de 2025. As vendas de EV saltaram 50%, no terceiro trimestre de 2023. Citroën apresenta o novo EC3 e confirma seu preço e autonomia. Steve Curry recebe o prémio Seaforth por avançar a diversidade de golfe. Ivar Robson, a voz reverenciada sinônimo com o Alberto, morre em 83. V8 de Lurian a caminho, baseado no C8 Corvette. Rick Astley diz que Rick Rowling ajudou a se reconectar com Nunca Vai Desistir depois de 15 anos de não cantar música. Britney Spears fala sobre o método de encruzilhado que está sendo bagunçado, perdendo de notebook e sendo um robô infantil durante a conservação. Carla Bley, pianista e compositor de jazz imaginativos, morre com 87 anos. Sam Rockwell, uma Gianni para estrelar comédia escura um cara entra em um bar. Barry Levinson, pronto para dirigir Al Pacino, estrelado por David Mamet, thriller JFK Assassinato. Saucier vai para o lançamento digital nos cinemas, bem a tempo do Halloween. Atalhas Scraps Grot Decret Benefits in Football, Inter Milan, AC Milan e Juventus devem gastar mais nos salários do jogador. Para os cérebros que retornam do exterior, a isenção de impostos cai para 50% e será apenas para professores e pesquisadores. Em Portugal, o governo encerra os benefícios fiscais para os jogadores de futebol. O meio-campista da Juventus, Nicolò Fagioli, foi proibido do futebol por 7 meses em meio a um escândalo de apostas italiano, de acordo com o relatório. Eagles assina 7 vezes o Pro Bowl WR, o Leo Jones. Neymar deixa a partida do Brasil em lágrimas, com aparente lesão no joelho esquerdo. A Apple apresenta o novo Apple Pencil, trazendo mais valor e escolha à programação. A Apple anuncia o iPad desatualizado com suporte do Enzi na China. O iPhone 15 Pro Max é o carro-chefe mais caro da Apple para construir, custa $558 americanos para fazer. Todos os modelos do iPhone 15 são mais caros que a linha do iPhone 14. A SpaceX lança 22 satélites Starlink, da Flórida após o atraso. Mais de 1 milhão de satélites podem estar indo para a órbita da Terra, e os cientistas estão preocupados. Citando críticas lentas de naves estelares, a SpaceX pede a FAA a dobrar a equipe de licenciamento. A Sony quer colocar feedback áptica nos botões do obturador de suas câmeras. Alguns donos do Pixel 8 Pro relatam um problema de texto rosa com sempre em exibição. Os astrônomos capturam acidentalmente a colisão do planeta pela primeira vez. Missão Gaganyaan, a Índia vê a estação espacial até 2035 e humano na Lua até 2040. A Intel confirma a série de núcleo da 14ª geração marca o final da marca Core. Google, Qualcomm para lançar a plataforma baseada em RSCV para wearables. Biden corta a China de mais chips da NVIDIA, expande restrições para outros países. É impossível para a Malásia simpatizar com Israel, disse na Israel os Estados Unidos da América. Israel diz a seus cidadãos para deixar a Turquia imediatamente em meio a temor de ataques de represálias. Radian Gordon,
Embaixador israelense na Espanha, fornecer água e eletricidade ao Gaza significa apoiar o Hamas. Israel admite tomar territórios palestinos, perder a terra é o preço que os árabes entendem. Definição do vinho a ser diluída no movimento pós-Brexit. Na Alemanha, as novas recomendações para o consumo de álcool dizem, prejudiciais desde a primeira queda. Mensagem do cartel mexicano sinalou para os membros, pare de fazer fentanilo ou morrer. Os parlamentares do trabalho de esquerda juntam-se a Jeremy Corbyn em condenar a retaliação de Israel contra o Hamas. O ex-embaixador e advogado de Assange, Craig Marie, detido sob as leis terroristas do Reino Unido, que supostamente divulgou na conta de X, para ser totalmente claro, sempre me oponho à guerra visceralmente, dediquei minha vida à resolução e reconciliação de conflitos. Todo ato de resistência armada pelo Hamas e Hezbollah terá meu apoio. Se isso for um crime, me envie de volta à prisão. Aspas.